queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Kaline Fagundes, é com muita alegria que eu venho aqui conversar com vocês, falar um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e sobre a doutrina espírita. Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, comentem, deixem o like nos vídeos, para que só assim a gente vai saber se vocês estão gostando do nosso conteúdo. Deixe sugestões também, críticas, tá bom? É muito importante pra gente, até pra gente avaliar e refletir no que fazer nos próximos vídeos. E agora, vamos nos tranquilizar, imaginar nosso Mestre Jesus, os nossos amigos de luz, com muita paz, tranquilidade, amor, sabedoria e coragem. E agora, mais tranquilos, serenos, acolhidos, vamos falar sobre dar de graça o que de graça receber. Para quem quiser ler depois, estudar um pouquinho mais, esse trecho se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. E é uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte: Jesus estava na casa de Simão Pedro, onde ele reúne os seus discípulos para prepará-los para o trabalho e passar algumas orientações. E nesse diálogo, Jesus disse o seguinte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então Jesus está explicando as tarefas e a importância de não cobrar por nada. E ele explica aos seus discípulos que eles receberam um dom divino, um dom gratuito, que serve para auxiliar, aliviar dores, sofrimentos, angústias, e que eles deviam espalhar a fé para toda a humanidade e que de forma alguma poderiam cobrar qualquer valor que seja por esse dom divino que eles receberam, o dom da cura. Não deveria ser comércio, meio de vida, ou meio de conquista de qualquer bem material ou fortuna. Cristo, ele é guia aos seus discípulos e ele ensinava através dos seus exemplos, na prática, pois quando a mulher hemorrágica o procurou e ele a curou, ele não cobrou nada. Quando um pai procura por Jesus aflito, com o seu filho que se jogava ora no fogo, ora na água, e Jesus auxilia esse garoto, que é a parábola do garoto lunático. Cristo conversa com a entidade que atormentava o menino, e assim ela se afasta do garoto, que vem a viver de uma maneira mais tranquila. E Jesus não cobrou nada desse pai, desse garoto. E há quase 2000 anos depois, outros missionários surgiram, outros grandes exemplos. Mas um deles é nosso Chico Xavier, que nunca cobrou por nada que fez perante seu trabalho. Mas às vezes atendia algumas pessoas que faziam questão de lhe dar algo, como gratificação, bonificação, mas ele nunca quis. Mas há casos que as pessoas insistiam e ele acabava recebendo. Assim como é o caso de um relógio. Ele atendeu uma mulher que ficou muito grata por tudo que ele fez por ela, e ela quis agradecer a Chico Xavier lhe dando um relógio. Ele falava que não precisava, que era para levar o relógio com ela. Ela: não, mas faço questão por tudo que você fez, é algo que eu posso te dar, eu quero agradecer, e é a maneira que eu encontrei. Chico Xavier, então, recebe esse relógio e deixa o guardado. Pouco tempo depois, uma outra senhora chega para Chico Xavier em desespero, pois seu filho estava doente
e ela não tinha condições de comprar a medicação do garoto e nem alimento para sua casa. Então, o que Chico Xavier fez? Pegou esse relógio e deu para a mulher, falando que os espíritos amigos estavam ali, auxiliando ela naquele momento. E assim era com Chico Xavier e os discípulos. Eles nada recebiam, e quando recebiam, repassavam para as pessoas que estavam necessitando no momento. Em outro momento, Cristo, nosso Mestre Jesus, preocupado com as preces, há uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, nos itens 46 e 47, no versículo 46 e 47. Vou ler para vocês. Ensino e prática. Enquanto todo o povo ouvia, disse a seus discípulos: acatai-la-vos, dos escribas que querem andar com estolas. Amam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras, nas sinagogas, os primeiros reclinatórios nas ceias, que devoram as casas das viúvas, orando longamente como pretexto. Esses receberão condenação excedente. O que o nosso Mestre Jesus quis dizer a seus discípulos com isso? A gente linka com a prece e com dar de graça recebestes. Jesus sempre orientou que prece é caridade. A oração ela deve vir do íntimo, é um impulso do coração. É um amor, é um sentimento puro e verdadeiro. E que não devemos cobrar por ela, porque se cobrássemos, seríamos intermediários assalariados de Deus. E Deus não mede as graças pela qualidade das palavras, nem por sacrifícios, nem vende as suas benfeitorias ou as barganha. Ele as concede através de nossas atitudes, a nossa fé e principalmente o nosso merecimento. Então Jesus orientou aos seus discípulos sempre que dessem de graça tudo o que recebestes, pois somos todos auxiliares de Deus. E uma vez no templo, quando foi orar com os discípulos, ele encontrou diversas mesas com negociantes, animais para sacrifício, objetos para comércio. Então Jesus explica para os seus discípulos que o templo é local de oração e não local de comércio. E Allan Kardec ainda nos dizia que a prece é o alimento para o espírito. E nesse momento do templo, né, quando estava ali tendo toda essa negociata, os negociantes foram convidados a se retirar após Jesus explicar a seus discípulos e todos que ali estavam que o templo é local de fé e de oração, não de comércio. E que não se deve barganhar, vender as bênçãos, o perdão, nem a entrada para os céus, para o reino dos céus. Isso tudo tem que vir de nós, das nossas atitudes, do nosso merecimento. E há um fato importante, né, um relato importante sobre a prece no livro de Nosso Lar. Em um momento, André Luiz está retornando à Terra e vê diversos pontos iluminados, acha aquilo muito bonito e pergunta ao seu mentor se era algum dia festivo, como o Natal, por exemplo. E o seu mentor diz que não, que aqueles pontos de luz eram casas que estavam praticando, realizando o Evangelho no lar. Então isso nos mostra o quanto a oração, a prece, ela é importante para o nosso crescimento moral e intelectual. Ela é a nossa fé, a nossa caridade. Então, como Jesus orientava os seus discípulos, que eram médiuns, e hoje somos médiuns um pouquinho mais modernos,
devemos pensar que todos os dons que recebemos de maneira gratuita, a nossa mediunidade, não importa o grau que ela seja, ela é para auxiliar, pois somos todos auxiliadores de Deus, com o propósito e o objetivo de instruir, ensinar, propagar a fé, os bons sentimentos e as boas atitudes. Então aqui cabe a reflexão a cada um de nós. O que estamos fazendo com a nossa fé, com o nosso dom, com a oportunidade que temos diária de instruir e auxiliar alguém? Conta pra gente aqui no comentário. Deixa, a reflexão, pra gente refletir, todos nós juntos. E aqui já agradeço a atenção de todos vocês por estarem até aqui em busca de um pouquinho mais de aprendizado, de reflexão, de entender um pouquinho mais os ensinamentos do Mestre Jesus e da doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, do Espiritismo. E deixo vocês um convite para logo mais às 19 horas, aqui no mesmo canal, comemorarmos com a gente o aniversário de 66 anos da Casa Espírita, com uma palestra, uma live, falando sobre a leveza que a doutrina espírita nos traz em momentos de dificuldade, em tempos difíceis, com a Lourdinha, a Maria Helena e a Mônica, e ainda na mesma live, com o nosso palestrante convidado, o Antônio Carlos, que nós conhecemos carinhosamente como Tuna, que vai falar que vai nos falar um pouquinho sobre o que mantém a Casa Espírita forte com o passar do tempo. Então você é nosso convidado, convide seus amigos também. Nos encontramos então mais tarde. E tenham todos uma ótima semana, com muita paz, com muita luz, com muito amor e principalmente com muita fé e saúde. Até mais.